Concurseiro Inilda e concurseiro Inildo do meu Brasil, voltamos novamente e hoje vamos dar início à quinta aula aí da Lei Orgânica do município de Macaé, tá? Hoje a gente vai falar aqui um assunto que é muito recorrente em prova, que é a parte dos tributos municipais, beleza? Lembrando, galera, nosso material tá aqui embaixo, 100 questões da Lei Orgânica, 50 questões do Estatuto do Servidor. E você ganha grátis aí o audiobook. Para solicitar o audiobook, galera, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Fez a compra, entre em contato comigo que eu mando o link para você adquirir o audiobook, beleza? Show de bola. Então vamos dar início, não esquece, deixa o like aqui pro Titi, né? Deixa o like aqui pro Titi. Deixa também o seu comentário, se você achar necessário. E não esquece de se inscrever no canal, porque quando você se inscreve, o YouTube ele vai te mandar uma notificação para informar que existe um vídeo novo para você poder acompanhar todas as aulas bonitinho, ok? Beleza, a gente vai falar aqui dos tributos municipais também, beleza. Então, o artigo 105, ele vai dizer o que aqui para a gente? Ele vai dizer o seguinte, ó, são tributos. Quais são os tributos do município? São 3, né? São os impostos, a gente vai falar de cada um deles aqui nessa aula. As taxas e as contribuições, beleza? Instituídas aí por lei municipal, atendidos os princípios estabelecidos nas Constituições Federal e Estadual, nas normas gerais de direito tributário. Eu vou falar bem resumidamente para não ficar uma aula, né, falando sobre tributos apenas, é só para você entender mais ou menos como é que funciona, tá? Então o artigo ele está definindo que os tributos que o município pode instituir são 3: impostos, taxas, né, e contribuições, beleza? São esses 3 aqui. Ok. Então esses tributos eles precisam ser criados através de leis aprovadas no âmbito municipal. Então isso significa que a própria administração municipal, por meio de suas normas, que estabelece esses tributos. Beleza? Show de bola. Então, ele vai dizer aqui no artigo 106 que são de competência do município os impostos sobre. Então, aqui é competência do município. Ele pode cobrar impostos, né? Então, ele pode cobrar aqui, ó, IPTU, que é a Propriedade Predial e Territorial Urbana. Ok? Beleza, então o município ele tem a responsabilidade e o direito exclusivo de estabelecer e cobrar ali determinados impostos dentro de sua jurisdição. Então o IPTU ele é um imposto que vai incidir sobre imóveis localizados em áreas urbanas, sejam eles residenciais, comerciais, industriais ou terrenos vazios também, né? Então o IPTU ele deixa eu tirar isso aqui, né, para não ficar incomodando toda hora. O IPTU, ele é calculado com base no valor venal do imóvel. Então, que é uma estimativa, né, do valor de mercado feito pela prefeitura. Ok? Beleza, vamos seguir então. A gente vai falar agora do ITBI, que é a transmissão intervivos, né? Existe a transmissão de bens também entre mortos, no caso de herança, né? Então aqui é uma transmissão intervivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como a cessão de direitos à sua aquisição. Então, o que ele está falando aqui, né? Esse imposto ele se refere à transferência de propriedade de bens imóveis entre pessoas vivas. Beleza. A expressão intervivos significa que a transmissão ocorre entre pessoas o quê? Vivas, né? Em contraste com a transmissão causa-mortes, que é a transmissão, né? Que é a transferência de propriedade de pessoas mortas. Beleza?
que ocorre devido ali ao falecimento de uma pessoa, o causa-morte, né? Nesse caso aqui a gente está falando de propriedades entre pessoas vivas, ok? Então ele pode cobrar o IPTU e o ITBI, beleza? Quando ele fala aqui, ó, por ato oneroso de bens imóveis, né? Então isso significa que o imposto ele é aplicado independentemente da forma da transferência, desde que envolva uma contraprestação, ou seja, um pagamento ou uma forma de compensação, tá? Então o ITBI ele incide sobre a transferência de imóveis propriamente dito, né? Bem como de suas partes integrantes ou acessões, que são as construções e melhoramentos feitos no imóvel. Beleza? Ok. De direitos reais sobre o imóvel. Ele está falando aqui, ó, direitos reais sobre imóveis. Então, além da propriedade do imóvel, o imposto também incide sobre a transferência de direitos reais relacionados ao imóvel, como usufruto, uso, habitação, entre outros, exceto aqueles direitos que servem de garantia, como hipoteca e penhora, enfim. Beleza? Cessão de direitos de sua aquisição, exceto aqui, ó, bem como a cessão de direitos de sua aquisição. Então, o ITBI também é aplicável à cessão de direitos que permitem a aquisição de imóveis, ou seja, quando alguém cede a outra pessoa o direito de adquirir determinado imóvel. Beleza? Então, esse é mais um imposto que o município ele pode cobrar. Isso daqui foi revogado, e aí vem o quarto, né? Que tem o terceiro foi revogado, pula para o quarto. Serviços de qualquer natureza, não compreendidos na competência do Estado, nos termos da Constituição Federal e legislação complementar. A gente está falando aqui do imposto ISS, né? A gente está falando do famoso ISS, que é Imposto sobre Serviços. Esse tributo incide sobre a prestação de serviços diversos, inclusive os taxistas pagam esse imposto, né? Não compreendidos na competência do Estado, quando ele está falando aqui, ó, não compreendidos na competência do Estado. Então isso significa que o ISS ele é aplicado a serviços que não são de competência estadual, ou seja, que não são tributados pelo ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Ok? Beleza, então a aplicação do ISS ele deve seguir as diretrizes estabelecidas pela Constituição Federal e por legislações complementares que regulamentam quais serviços podem ser tributados pelo município. Ok? Aqui no parágrafo 2 ele vai dizer que o imposto previsto no inciso 2, que é esse aqui, né, do intervivos, não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em relação de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes da fusão, incorporação ou extinção de pessoa jurídica, salvo se nesses casos a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens diretos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Então vamos entender esse parágrafo 2, né? Vamos entender ele agora. Então, não incide sobre transmissão para pessoa jurídica em realização de capital. Então, vamos entender essa parte aqui inicial. Beleza? Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando que o ITBI ele não é aplicado quando bens ou direitos são transferidos para o patrimônio de uma pessoa jurídica como parte de uma operação de aumento de capital. Isso ocorre quando uma empresa recebe bens imóveis como parte do investimento inicial ou aumento de capital de seus sócios. Então, ele diz também que não incide sobre transmissão, né? Aqui, ó, sobre transmissão de bens ou direitos decorrentes da fusão. Beleza? Então, o que ele está dizendo aqui? O ITBI ele também não é aplicado quando a transferência de bens ou direitos ocorre devido à fusão, ou seja, união de duas ou mais empresas para formar uma nova,
ou incorporação, né, que é uma empresa absorve outra, ou extinção, que é a dissolução de uma pessoa jurídica. Então o imposto ele será aplicado mesmo ele será aplicado mesmo nos casos acima, que é a realização de capital, fusão, incorporação ou extinção, se a atividade principal do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, né? Ou locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil, enfim, que a gente chama de leasing, né? Então isso significa que se a empresa beneficiária da transferência tem como atividade principal o comércio ou a locação de imóveis, ela ainda deverá pagar o ITBI. Então, para resumir, esse parágrafo 2, ele estabelece que o ITBI não incide sobre a transferência de bens ou direitos para empresas em certos contextos, como realização de capital ou reestruturação societária, a menos que a atividade principal da empresa adquirente seja a negociação, né, ou a alocação de imóveis. Essa exceção visa evitar que operações meramente estruturais, que não têm finalidade comercial imobiliária, sejam tributadas. Beleza? Então, aqui você estuda com um entendimento muito fácil, né? Então, a lei, aqui no parágrafo 3, né, a lei determinará medidas para que os contribuintes sejam esclarecidos acerca dos impostos previstos nos incisos 2 e 4. Então, a lei vai determinar que os contribuintes sejam esclarecidos sobre essas leis, ok? No parágrafo 4, ele vai dizer que o valor do IPTU será corrigido de acordo com a lei complementar, não podendo nunca ultrapassar o índice oficial de inflação do período decorrente. Ok? Aqui no parágrafo 4. Beleza? Então, isso significa que o valor do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, que é o nosso famoso IPTU, pode ser ajustado ao longo do tempo. Então, a correção do IPTU ela deve ser feita conforme o que está estabelecido em uma lei complementar específica. Então, isso implica que a base legal para a correção do imposto deve ser detalhada e aprovada através de uma legislação específica, além da lei ordinária. Beleza? Então, o valor do IPTU ele não pode ser corrigido por um índice que ultrapasse o índice oficial de inflação do período decorrente. O que é que significa isso? Isso significa que o ajuste do valor do IPTU ele deve refletir a variação da inflação, mas não pode excedê-la, garantindo que o imposto não aumente desproporcionalmente em relação ao aumento do custo de vida. Então, para resumir, o parágrafo 4 ele estabelece que o valor do IPTU ele pode ser ajustado para refletir ali a inflação. Beleza. Essa correção ela deve ser realizada de acordo com uma lei complementar e não pode exceder o índice oficial de inflação. Então, isso garante que os aumentos no IPTU sejam justos e proporcionais ao aumento geral dos preços na economia. Ok? Parágrafo 5º. Sem prejuízo da progressividade, no tempo a que se refere o artigo 182, parágrafo 4, inciso 2 da Constituição Federal, o imposto previsto no inciso 1 poderá ser progressivo em razão do valor do imóvel. Né? Então, vamos lá. Aqui ele está dizendo o seguinte, além da progressividade no tempo previsto, lá no artigo 182 da Constituição Federal, o IPTU ele pode ter características adicionais. A progressividade no tempo refere-se à possibilidade de aumento gradual do imposto conforme o tempo de posse de imóvel. Então, o IPTU ele pode ser ajustado de forma progressiva de acordo com o valor do imóvel. O que é que significa isso, galera? Isso significa que imóveis de maior valor terão alíquotas maiores, enquanto imóveis de menor valor terão alíquotas menores. Então, a ideia é que a carga tributária seja mais justa, levando em conta a capacidade econômica do contribuinte. Beleza? Então, o imposto pode variar dependendo da localização do imóvel e do uso, né? E do seu uso. Que ele vai dizer aqui, ó, em razão do valor do imóvel, aqui, ó. Pode ser progressivo em razão do valor do imóvel. E ele também pode ser aqui, ó, ele pode ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel.
Então, a localização imóveis em áreas valorizadas pode ter uma alíquota maior em comparação com imóveis em áreas menos valorizadas. Então, ele diz aqui o uso, né? Imóveis residenciais, comerciais e industriais podem ter alíquotas diferentes. O uso do imóvel pode influenciar o valor do imposto para refletir a função que o imóvel desempenha na economia local. Então, para resumir, esse parágrafo 5º ele vai estabelecer que, além da progressividade temporal, o IPTU ele pode ser ajustado de forma progressiva com base no valor do imóvel e pode ter alíquotas diferenciadas dependendo da localização e do uso do imóvel. Essas medidas vão visam tornar o imposto mais justo, adaptado às características dos imóveis e às condições econômicas do local, dos locais. Beleza? Aqui no parágrafo 6, ele vai dizer que em relação ao imposto previsto no inciso 4, cabe à lei complementar fixar as alíquotas máximas e mínimas, né? Então, a lei complementar, o que é a lei complementar, né? A lei complementar ela é responsável por definir os limites superior e inferior das alíquotas do ISS, que é o Imposto sobre Serviços. Então, isso estabelece o intervalo dentro do qual os municípios podem definir a alíquota específica do imposto sobre o serviço prestado, garantindo uma uniformidade mínima e máxima para evitar o quê? Disparidades excessivas entre diferentes municípios. Beleza? Excluir aqui, da sua incidência, exportações de serviços para o exterior. Então, a lei complementar ela deve estabelecer que a exportação de serviços para o exterior é isenta de ISS. Então, isso significa que serviços prestados para clientes fora do país, não sendo tributados pelo imposto, promovendo ali a competitividade das empresas brasileiras no mercado internacional e também vai evitar que a exportação de serviços, que a exportação de serviços seja onerosamente tributada. Beleza? Ele vai também aqui, regular a forma e as condições tais como isenções, incentivos e benefícios fiscais que são concedidos e revogados. Tá? Beleza. Beleza, então, aqui só para... eu tô falando assim de uma forma bem simples, porque esse assunto ele é mais para quem faz contabilidade e tal, é um assunto meio chatinho, né? Mas eu vou utilizar uma linguagem bem simples para que você leve esse conhecimento para a prova, beleza? Ok, então aqui ele vai regular a forma e as condições, tais como isenções, incentivos e benefícios fiscais que serão concedidos e revogados. Lembrando, galera, que se você estiver gostando dessa aula, likezinho aqui pro titio, deixa o comentário também se você achar necessário e se inscreve no canal, ok? Beleza, então aqui, o que ele está falando aqui no parágrafo 3, né? A lei complementar, ela também define as regras sobre como serão concedidos ou revogados isenções, incentivos e benefícios fiscais relacionados ao ISS. Isso inclui a regulamentação de condições específicas para concessão de benefícios e a forma como esses benefícios podem ser modificados ou cancelados. Vamos resumir esse parágrafo 6. Aqui o parágrafo 6, ele atribui à lei complementar a responsabilidade de estabelecer alíquotas máximas e mínimas para o ISS, isentar as exportações de serviços para o exterior e regular a concessão e revogação de isenções e benefícios fiscais. Essas medidas garantem uma gestão uniforme e justa do imposto sobre serviços a nível municipal. Aí o artigo 107, isso aqui agora a gente vai falar das taxas, tá? A gente falou aqui dos impostos, né? Agora a gente vai falar um pouco das taxas. Aqui no artigo 107 ele vai dizer que as taxas só poderão ser instituídas por lei em razão do exercício do poder de polícia pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos. Então, você pode ser cobrado por uma taxa, né? Pelo serviço que o município faz por você, como segurança pública, enfim. Então, as taxas elas só podem ser criadas através de uma lei específica. Isso significa que a imposição de taxas não pode ser feita por decreto ou outras formas de regulamentação não aprovadas pela Câmara Municipal. A criação de taxas requer uma lei aprovada pelo Poder Legislativo Municipal. Então, as taxas podem ser instituídas como uma forma de compensar o exercício do poder de polícia do município.
O poder de polícia, ele está se referindo aqui, galera, à capacidade da administração municipal de regulamentar, né, de fiscalizar atividades que possam impactar a ordem pública, a saúde, o meio ambiente, entre outros. Então, essas taxas, elas são relacionadas a esse poder, né, a esse poder. E aí pode incluir, por exemplo, taxas de licenciamento para atividades comerciais ou taxas de fiscalização. E ele fala aqui também pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos. Então, as taxas também podem ser cobradas pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis. Serviços públicos específicos são aqueles que atendem diretamente a um contribuinte, como coleta de lixo ou iluminação pública, enquanto serviços divisíveis são aqueles que podem ser individualmente avaliados e utilizados, como fornecimento de água. Então, esse artigo 107, ele estabelece que a instituição de taxas pelo município, ela deve ser feita por lei e deve se basear no exercício de poder de polícia ou na utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis. Então, isso garante que as taxas sejam cobradas de forma legal e justificada, refletindo os serviços ou atividades que realmente impactam o contribuinte. Ok? Show! Aqui no artigo 108, a contribuição de melhorias poderá ser instituída para cobrança aos proprietários de imóveis valorizados por obras públicas municipais, tendo como limite total despesa realizada, como limite individual, o acréscimo, né, do valor de que a obra irá resultar para cada imóvel beneficiado. Então, o que está dizendo aqui esse artigo 108? A contribuição de melhorias pode ser criada para cobrar dos proprietários de imóveis que foram valorizados em razão de obras públicas realizadas pelo município. Então, por exemplo, você está morando num lugar e aí houve uma reforma na pista, ficou asfaltado, não era pista de asfalto, e aí deu uma valorizada. Então, a contribuição de melhorias, ela pode cobrar a você, proprietário, quando é valorizado em razão de obras públicas realizadas pelo município. Beleza? Então, esse tipo de contribuição, ele visa compensar a despesa pública com melhorias que aumentam o valor dos imóveis beneficiados. Então, o limite total da contribuição de melhoria deve corresponder ao valor total da despesa realizada para a obra pública. Em outras palavras, a arrecadação através da contribuição não pode exceder o custo da obra que gerou a valorização do imóvel. Beleza? Então, o valor individual que cada proprietário deve pagar não pode ultrapassar o acréscimo de valor que a obra pública trouxe para esse seu imóvel, né? Então, isso significa que a contribuição, ela deve ser proporcional ao aumento real do valor do imóvel causado pela obra pública. Beleza? Aí aqui no artigo 108A, o município poderá instituir contribuição. Aqui a gente já está falando de contribuição. Quer dizer, a gente já estava falando, né? Falou de taxa, falou de imposto, agora a gente está falando de contribuição. Então, ela pode instituir contribuição na forma da lei para o custeio de serviços de iluminação pública, observados os princípios tributários. Então, artigo 108, muito simples, né? O município, ele tem a capacidade de criar uma contribuição específica para financiar o serviço de iluminação pública. Essa contribuição, ela deve ser estabelecida por lei e precisa seguir os princípios tributários gerais, garantindo que seja legal e justo. Então, a criação e cobrança dessa contribuição deve respeitar os princípios tributários estabelecidos pela legislação, né, como a legalidade, a transparência, a equidade e a capacidade contributiva. Isso assegura que a contribuição seja implementada de maneira justa e transparente. Beleza? Show de bola. Maravilha. Aí no parágrafo único, ele vai dizer aqui que é facultada a cobrança de contribuição a que se refere o caput na fatura de consumo de energia elétrica, tá? Não, mas a gente paga, né? Não tem jeito. Então, é facultada a cobrança de contribuição que se refere ao caput. O caput é sempre o artigo, né? A cabeça do artigo na fatura de consumo da energia elétrica. Então, ela não é obrigatório essa cobrança, mas ela sempre cobra, né?
No artigo 109, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultando-se a administração tributária municipal, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e, nos termos da lei, o patrimônio, os requerimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Então, o que está dizendo aqui nesse artigo 109? Vamos lá, vamos entender. Caráter pessoal dos impostos, quando ele fala aqui inicialmente. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal. Então, sempre que possível, os impostos eles devem ser personalizados, ou seja, adaptados à situação individual de cada contribuinte. Então, isso implica que a tributação ela deve levar em conta as características, né, e a capacidade econômica de cada pessoa ou entidade. Então, os impostos eles devem ser graduados conforme a capacidade econômica do contribuinte. Em outras palavras, a carga tributária ela deve aumentar proporcionalmente à capacidade financeira do contribuinte, de modo que aqueles com maior capacidade econômica contribuam mais para o financiamento de atividades públicas. Então, para garantir que os impostos sejam aplicados de forma justa e conforme a capacidade econômica, a administração tributária municipal pode identificar o patrimônio, rendimentos e atividades econômicas do contribuinte. Então, isso significa que a administração fiscal ela pode investigar, analisar, né, a situação financeira do contribuinte, respeitando os direitos individuais e conforme a legislação. Então, a identificação e análise das condições econômicas do contribuinte devem ser feitas em conformidade com direitos individuais e respeitando a legislação vigente. Isso garante que o processo de coleta de informações e a aplicação dos impostos sejam feitas de maneira eficaz e legal. Beleza? Ele vai respeitar aqui, ó, os direitos individuais, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Aí ele vai dizer aqui no parágrafo 1 que as taxas, voltando a falar de taxas, né, não poderão ter base de cálculo própria de imposto. Aqui no parágrafo 1. Então, as taxas, que são tributos cobrados pelo município, em razão ali de serviços prestados ou do serviço do poder de polícia, elas não podem ter uma base de cálculo que seja típica de impostos. Então, o que isso significa? Que as taxas devem ser calculadas de forma diferente dos impostos, que normalmente se baseiam em aspectos como propriedade ou rendimento. Beleza? Então, por exemplo, a base de cálculo do IPTU, que é o nosso imposto sobre a propriedade, não pode ser usada para calcular taxas, como a taxa de licenciamento de atividades comerciais. Cada tipo de tributo deve ter sua própria base de cálculo específica. Beleza? Aí ele vai dizer aqui no parágrafo 2 que a legislação municipal sobre matéria tributária respeitará as disposições da Lei Complementar Federal no que concerne ao conflito de competência. Então, qual é o significado disso? É assim, as normas federais, elas vão estabelecer como resolver conflitos entre diferentes níveis de governo, né? Que a gente está falando aí das esferas federal, estadual e municipal, sobre a competência para instituir e cobrar tributos. A legislação municipal, ela deve seguir essas regras para evitar sobreposições ou lacunas na tributação. Beleza? Vou falar assim bem a grosso modo, porque eu não vou me aprofundar, né? Então, aqui no 2, a regulamentação das limitações constitucionais do poder de tributar. O que significa? A Lei Complementar Federal regula as restrições impostas pela Constituição sobre o poder de tributar, como os princípios da capacidade contributiva e da isonomia. A legislação municipal ela deve respeitar essas limitações para garantir que as tributações seja justa e não abusiva, né? Beleza. Então, as normas gerais sobre, né? Então, aqui ele está dizendo o seguinte: a legislação municipal sobre a matéria tributária respeitará as disposições na Lei Complementar Federal que concerne
as normas gerais sobre definição de tributos e suas espécies, bem como fatos geradores, bases de cálculos e contribuintes. Então, vamos entender essa parte A aqui, né? A lei complementar, ela define o que constitui um tributo, né? Suas diferentes categorias, por exemplo, impostos, taxas, contribuições de melhoria, enfim. E estabelece regras sobre o que gera a obrigação tributária, como é calculado o valor devido e quem são os contribuintes. Beleza? Aí aqui no B, obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributária. Qual é o significado? A legislação ela deve regulamentar aspectos como a obrigação tributária, ou seja, o dever de pagar, né? O lançamento, que é a forma como o imposto é formalmente instituído e calculado, o crédito tributário, que é o valor devido, e os prazos para prescrição, que é a caducidade do direito de cobrar, e a decadência, que é a caducidade do direito de lançar o tributo. Beleza? Show de bola! Então, no C, adequado o tratamento tributário ao cooperativo pelas sociedades cooperativas. Então, vamos entender essa letra C. A lei complementar, ela também orienta sobre como tributar as atividades das cooperativas, garantindo que haja um tratamento tributário justo e adequado para as operações cooperativas, considerando suas peculiaridades e objetivos. Show? Maravilhas. Vamos aqui para o artigo 110. Ficam isentos de impostos e taxas municipais os ex-combatentes, desde que enquadrados na Lei Federal 5.315, de 12/9/67, devendo, para receber este benefício, comprovar com o documento sua condição de ex-combatente. Então, o ex-combatente tem isenção de impostos. Ficam isentos de pagamento de IPTU todos os contribuintes, proprietários ou inquilinos que recebam até 3 salários mínimos por mês. Então, fica isento de IPTU. Serão isentos de tributos os veículos de tração animal e os demais instrumentos de trabalho de pequeno produtor rural empregados nos serviços ou transportes de seus produtos. Será isento também de impostos sobre propriedade predial e territorial urbana, o prédio ou terreno destinado à moradia de proprietário de baixa renda, que não possua outro imóvel, nos termos e nas condições estabelecidas por lei ordinária. Ele não falou do fique isento às igrejas, né? Ele não falou aqui. Beleza? Então hoje a gente vai ficar por aqui. Se vocês quiserem uma sexta aula, coloca um comentário. Não tem problema, pode abrir seu coração, tudo bem? Nosso material está aqui embaixo, material de apoio. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero também que vocês consigam atingir seus objetivos. Aquele abraço e tchau!